Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim uma pedra de tropeço, pois não estás pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar o joinha, acionar o sininho, a compartilhar, fazendo sempre isso. O YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que a Santa Igreja celebra a 18ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que se tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa, Senhor, que isso te aconteça. Jesus, porém, voltou para Pedro e disse: vá para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas com as coisas de Deus, mas sim com as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu trago um olhar assim um pouco diferenciado dos outros dias, porque eu quero iniciar essa partilha exatamente do último versículo desse evangelho de hoje, que diz assim: vá para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensais as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E se nós formos parar e pensar, analisar friamente esse último versículo, pensar as coisas dos homens e não pensar as coisas de Deus, traz muita coisa que nos afasta exatamente do projeto que é de Deus, nos afasta do projeto de Deus. E Jesus fala forte para Pedro essa última palavras, porque imbuído do espírito do homem, do ser humano que é egoísta, que é prepotente, que trama as coisas contra outros, que desfaz um projeto do coração de Deus, ou tenta, né? É o diabo.
é o demônio. Todo pensamento do homem que é do poder, de ter, de ser melhor, Jesus rejeita. E aí Jesus faz, agora voltamos lá para cima, aquela pergunta que dizes por aí que eu sou, e o povo dizia, dentro de uma confusão, ou seja, o povo não foi unânime em dizer que ele era o Messias, não percebeu que ele era o Messias, mas dizia que ele era um dos profetas. Um dos profetas. Ora, todos os profetas foram bons homens no que diz respeito às coisas de Deus. Então até aí essa confusão ainda não está ruim de tudo, né? De tudo não está ruim. Porém, não era o objetivo de Jesus. Esse não era o objetivo de Jesus. E aí Jesus vira para os seus discípulos, já que os seus discípulos estão tão junto dele, caminhando com ele, vendo as coisas que ele fala e faz. Então, Jesus pergunta para os discípulos, e vós? Como se estivesse perguntando para mim e para você hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí a bonita, né, da palavra, né? De Pedro. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que devia vir a esse mundo. Exatamente aqui, nessa resposta primeira de Pedro, está a síntese da nossa resposta. Porque é a partir dessa verdade que eu proclamo Jesus como Senhor da minha vida, que eu quero agir como Ele age, quero fazer o que Ele faz, quero falar o que Ele fala. É a partir desse reconhecimento. E aí Jesus diz para Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, o que vem de Deus entra no coração do homem e faz revelar quem é Jesus, e a partir dessa revelação, grandiosa revelação, e Pedro certamente se encheu, se inflamou o peito assim, de satisfação, claro. Mas Jesus começa a dizer ali, a partir dessa verdade, o que vai acontecer com ele. Vou para onde? Para Jerusalém, vou sofrer muito, vou ser morto e ressuscitarei no último dia. E aqui Jesus começa a anunciar o que Pedro não estava preparado para ouvir, nem sei se nós estamos ainda ou estávamos preparados para ouvir. Mas Jesus anuncia o que vai acontecer, antecipando por coração dos apóstolos, e Pedro vai e diz aquela palavra, que isso não te aconteça. E Jesus fala aquilo que eu repetia no início, afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas pensas como homem. Então hoje nós somos convidados a pensar como Deus. O que é pensar como Deus? A pensar no bem do outro, a pensar em construir uma civilização, como diz Deoniondes, né? Uma civilização do amor. Lá para os anos 2000, se falava muito dessa civilização do amor, né? Era tão interessante, né? Isso é da congregação do Sagrado Coração de Jesus, né? É a civilização do amor. É exatamente isso que Jesus propunha quando dizia: se afasta de mim, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Pensar como Deus é criar essa civilização do amor. É fazer com que essa civilização seja, de fato, aquilo que Deus
plantou aquilo que Deus constituiu o homem, do jeito que Deus constituiu o homem, ser civilização, a civilização do amor. Que a palavra de Deus hoje possa trazer essa confiança, essa verdade para o nosso coração. Que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a alegria de servir a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, e que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos dê a alegria de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.